Fala galera do nono ano, vamos iniciar hoje mais uma aula de física. Como é que vocês estão? Tranquilo? Estão conseguindo acompanhar tudo, gente? Eu espero que sim, de verdade. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, conseguindo entender bastante sobre o nosso conteúdo. Então, gente, hoje nós vamos para o módulo 15. Finalmente vamos falar de equilíbrio de corpo extenso. Até agora a gente estava conversando bastante sobre outros tipos de equilíbrio, tanto o equilíbrio de ponto material, como o interlúdio entre os dois, que foi quando na semana passada a gente falou do torquímetro, que é um pouquinho também do torque ou momento, que é uma grandeza física que a gente vai utilizar bastante aqui no corpo extenso. Existem alguns pontos que a gente precisa trabalhar melhor na aula de hoje, principalmente os movimentos de rotação e de translação. A gente vai conversar direitinho sobre eles também na aula de hoje. As páginas nós vamos utilizar de 142 e 143, a nossa parte teórica. 146 a 148 vai ser a nossa parte principal de atividades. Então eu vou pedir para vocês bastante atenção. Abre o livro lá na página 142 e a gente vai começar. Só que enquanto vocês estão colocando o livro na página, eu vou entregar para vocês alguns avisos, que são os avisos da nossa aula, e também o nosso organizador visual para a gente entender melhor onde a gente está na nossa disciplina. Todas as segundas-feiras, a partir das 8 horas da manhã, nós vamos começar o nosso encontro via Zoom, onde lá nesse encontro a gente vai fazer a correção das atividades da semana anterior. Então, na aula Zoom da aula de hoje, no dia 6, a gente corrigiu o motorquímetro ou momento, que é a grandeza física que a gente comentou na aula passada no interlúdio. Enquanto que toda segunda-feira também aqui no YouTube tem a aula da semana gravadinha para vocês, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o conteúdo teórico que vai ser apresentado e é responsável pela nossa semana, ok? Então vamos lá, gente. Voltando para o nosso organizador visual, ele fica lá na página 150. O que a gente vai fazer nesse organizador visual? Observar tudo aquilo que já foi escrito, falado, descrito para vocês durante todo esse processo do capítulo 5. Em física, nós estamos com a mesma quantidade de grupos e capítulos. Então, no grupo 5, nós estamos no capítulo 5. E o capítulo 5, no final dele, nós temos esse organizador visual, que ele é responsável por falar do equilíbrio, que é o tema central do nosso capítulo. Entre eles também, gente, existe, entre outros nomes que a gente pode falar do equilíbrio, nós podemos conversar sobre a estática. A estática é um ramo da física que vocês vão voltar a estudar e vão voltar a ver durante o ensino médio todo, principalmente durante o primeiro ano, onde vocês vão conversar com o professor do primeiro ano de vocês sobre o equilíbrio. A mesma coisa que nós estamos tratando a aula de hoje. Então vamos lá, gente. O que é esse equilíbrio? Por que ele é responsável pelo campo da estática? O que a estática vai estudar sobre equilíbrio? E por que é a estática que estuda isso? Os dois pontos que a gente vai estudar é o ponto material e o corpo extenso, e eu vou explicar para vocês melhor durante essa aula a diferença dos dois. Então, vou parar de prometer e vou começar a falar logo. O ramo da física que estuda o equilíbrio é estática. E por que é a estática? E o que significa estática? Estática é o ramo do ramo da física que vai falar do equilíbrio parado ou de coisas paradas. E para você manter alguma coisa parada, fora do movimento, você precisa então que essa coisa, esse objeto ou qualquer corpo que seja estudado, ele esteja em equilíbrio, ok? Por isso que o equilíbrio é estudado pela estática, porque se você não tiver em equilíbrio, você vai se movimentar. E a movimentação é estudado pela dinâmica. E a gente já viu bastante dinâmica. A gente viu no movimento do carro, no movimento da bicicleta, nos diversos tipos de movimentação que a gente já estudou, de velocidade, de movimento retilíneo. Tudo isso é movimento, tudo isso é dinâmico. Agora, quando as coisas estão paradas, elas precisam parar em equilíbrio. Esse equilíbrio é garantia e estudado pela estática. Existem dois grandes condições de estudo da estática, do equilíbrio. Se
O objeto que eu estou tentando equilibrar, ele tem as dimensões, ou seja, os tamanhos, eles sejam importantes para o meu cálculo, ou se eles não ser, ou se eles não são importantes para o cálculo, ou então para a situação em geral. Na aula de ponto material, eu mostrei para vocês uma rodovia gigante com um carro pequeno. Então, ali não se tem muita importância para as dimensões do carro. O carro ele pode ser pequeno, ele pode ter 1 metro, ele pode ter 1,5 metro, ele pode ter 2 metros. E não faz diferença para o cálculo central, ok? Para a nossa situação de equilíbrio, não faz diferença. Por isso ele é tratado como ponto material, e a gente viu nas aulas lá do módulo 13 como calcular a sua forma de equilíbrio através do centro de movimento, de gravidade, quando é que ele vai capotar, quando é que ele não capota, o que, que isso significa. Isso tudo está lá no módulo 13. Nós também estudamos que a força resultante ela deve ser nula, aplicada sobre esse corpo que tem tamanho desprezível. Não precisa saber, não me interessa. E nesse caso do movimento do ponto material, não deve haver translação. Translação, gente, é uma movimentação sobre um ponto. Então você tem um ponto e algo que rode sobre esse ponto. É o movimento, por exemplo, da Terra em relação ao Sol. Por que, que não pode ter translação, gente? Porque não pode ter movimento. Se tiver movimento, não é equilíbrio estático, é dinâmica. Então, não pode ter movimento. Do ponto material, agora, hoje, a gente vai falar do ponto dos corpos extensos. O que, que significa ser corpo extenso? Significa que as dimensões do que eu estou estudando, elas são importantes para o cálculo. Então, é importante para toda a situação que eu vou calcular que eu saiba o tamanho daquele carro. Se ele é um carro de 2 metros ou se ele é um carro de 1 metro. Se ele é um carro que tem 1 metro de altura ou se ele tem 5 metros de altura. Isso tudo é importante para que eu saiba, para que o meu movimento, que sim, nesse caso existe um tipo de movimento pequeno, mas eu vou falar para vocês qual é, que isso aconteça de uma forma em que ele consiga ficar em equilíbrio estático, um equilíbrio parado de certa forma, mas que isso tudo a força com que eu utilizo para deixar um objeto de 5 metros parado é diferente da força que eu vou utilizar para manter um objeto de 1 metro parado. Então, nesse caso, ele é chamado de corpo extenso. E a gente vai ver exemplos no decorrer dessa aula, fiquem tranquilos. O que a gente precisa saber? Que existem dois grandes pontos. Então, quando a gente utilizar um torquímetro ou então algum aparelho que faça o movimento de translação, como por exemplo a chave Allen, como por exemplo o torquímetro, que fazem translação sobre o ponto, e esse ponto geralmente é um parafuso, então ele fica fazendo a translação sobre ele. Quando você tem translação, você não pode ter rotação. Nesse caso da rotação, o movimento ele tem que ser, o momento resultante tem que ser nulo. Então, todos os momentos, todos os torques realizados sobre aquele parafuso, ele tem que ser nulo, fazendo com que não haja uma rotação, nem translação. Se no caso você não utiliza nenhum torquímetro ou nenhum aparelho de utilização de torque, você tem uma força resultante nula e também não há translação, já que você não está movimentando nem utilizando nada que tenha um movimento de torque ou um momento, ok? O cálculo do momento é força vezes a distância, lembrando sempre que a unidade de medida do momento é Newton vezes metro, ok? Newton vezes metro. E nós temos aqui a força, ela pode ser positiva ou negativa. Mas não é porque eu estou fazendo menos força, não. É em relação ao referencial. Então a gente tem o seguinte raciocínio. Se o momento ele for maior que zero, eu estou fazendo um movimento anti-horário. Ou seja, um movimento de apertar alguma coisa.
Anti-horário, apertar. Se eu estou fazendo um momento menor que zero, eu estou fazendo no sentido horário, ou seja, eu estou soltando, eu estou desparafusando alguma coisa. Então, o movimento de fechar é o movimento anti-horário. Pega qualquer coisa para vocês abrirem e fechar que tem uma rosca. Então, quando você fecha, você está no movimento anti-horário. Quando você abre, movimento horário. Ok? Então vamos lá? Continuando, gente. O que é um corpo extenso, então? O corpo extenso, ele tem as suas dimensões e todas elas interferem no estudo do determinado fenômeno. Então, as suas dimensões, altura, tamanho, peso, formato, suas dimensões vão interferir no cálculo. Isso é imprescindível perceber, ok? Então, quando é um corpo extenso, todas as dimensões interferem no estudo final, lá no determinado fenômeno. Com isso, nós temos algumas condições para que haja o equilíbrio de corpo extenso. Que condições são essas? Para que o corpo extenso esteja em equilíbrio, ele não pode sofrer translação nem rotação em torno de um ponto central. E esse ponto central ele é chamado de ponto O ou então de polo, que a gente viu lá no torquímetro. Então, na imagem do torquímetro, eu mostrei para vocês onde tem um ponto central. Não pode ter movimento de translação e nem rotação em torno desse ponto, ok? Isso é equilíbrio de corpo extenso. Primeiro grande condição, a força resultante deve ser nula. Então, a sua força total, a força existente aqui, a força peso, essa outra, a força peso 2, a força peso total, força peso 1, força normal. Todas essas forças, no final das contas, na somatória delas, somatória vetorial, como a gente já viu lá no grupo 3, todas as suas forças elas devem ser nulas. A somatória final é nula. Outra coisa que também é nula é o momento resultante disso. Então, o cálculo de momento, a somatória do momento, de todos os momentos que existirem em um equilíbrio de corpo extenso, também deve ser nulo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Força resultante nula, a somatória de todas as forças naqueles pontos, no conjunto, no sistema de equilíbrio, todas as forças, a somatória vetorial delas deve ser zero. A somatória vetorial. E a gente já fez cálculo de vetor lá no grupo 3, a gente vai relembrar aqui no decorrer das aulas. Próximo ponto. O momento resultante, a somatória desse momento, de todos os pontos do sistema de equilíbrio, também tem que ser nula, também tem que ser zero. Então, a somatória de tudo também é zero. Lembrando que o momento ele também é uma grandeza vetorial. Porque quando a gente fala de grandeza vetorial, a gente não fala então de positivo e negativo. A gente fala com a referência, tem um ponto de referência. Então, se ele está negativo, significa que ele é menos aquele local de referência. Não quer dizer que eu andei menos, que eu fiz menos força. Não. É que em relação ao referencial, eu estou negativo. Em relação ao referencial, eu estou negativo. Não quer dizer que eu fiz menos força. Não. É que em relação a uma referência, eu estou contra essa referência. Então, quanto mais negativo for, mais contra a referência eu estou. E isso só acontece em grandezas vetoriais. Então, as grandezas escalares, sim, você tem negativo, significa que você está baixando mesmo, o número está diminuindo. Não é igual ao vetorial. No vetorial significa que você está contra um referente. Agora, se você está fazendo menos força, não está não. Você está fazendo até mais força, mas é contra a referência, contra a corrente. Entendeu? Então você está tentando lá subir um rio contra a corrente. A tua referência é para um lado e você está tentando subir para o outro. Você está fazendo menos força? Claro que não. Às vezes você está nadando com mais força ainda para vencer a corrente.
a corrente de água. Então, gente, pensa aí, tá fazendo muita força. Mesmo assim, a sua força ela pode ser negativa. Por quê? Porque você está indo contra a referência, que é o lado da corrente. Ok? Então, quando a gente fala de negativo em grandezas vetoriais, a gente está falando que você está indo contra uma referência, não que você está fazendo menos ou mais. E se for positivo, significa que você está a favor da referência. Continuando então, gente, vamos lá. Entendi que tudo tem que ser nulo, tio. Beleza, tudo é zero. Somatória de tudo. Somatória de tudo. Somei tudo tem que ser zero. Beleza, já entendi isso. Mas o que isso significa? D pra quê? Hein? E eu tenho que saber disso pra quê? Justamente por causa disso, gente. Por que tem que ser negativo? Negativo não, desculpa. Por que tem que ser nulo? Qual é o significado dessa nulidade? É o seguinte. A primeira condição, força resultante igual a zero, garante que o corpo não vai sofrer nenhuma translação. Porque se essa força resultante ela for diferente de zero, significa que eu tenho mais força para um canto, fazendo com que aquele sistema de equilíbrio perca o equilíbrio. Então ele não vai estar em equilíbrio. Por isso que ele tem que ser zero, porque senão o corpo vai sofrer uma translação. E quando o momento resultante é zero, significa que eu não vou ter nenhum movimento de rotação. Então, se eu tenho um momento resultante diferente de zero, 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, significa que ele tem um movimento de rotação. Ou no sentido horário, ou no sentido anti-horário. Ok? Se eu tenho força diferente de zero, também significa que eu tenho um movimento de translação. Pode ser a favor de um referencial ou contra o referencial, mas é um movimento. E quando você está em equilíbrio, você quer as coisas paradas. Ok? Vamos continuar então. Uma das outras formas de você colocar essa segunda condição, que é o momento resultante igual a zero, é o seguinte. Como em um plano só existe duas possibilidades de rotação, ou para o sentido horário ou no sentido anti-horário, então a gente pode escrever essa relação da somatória um pouco diferente. Não vai fazer nenhuma diferença no final, gente. Tudo é zero. Então, assim, é só para apresentar para vocês que existe essa forma diferente, que é a seguinte. A somatória do momento anti-horário mais a somatória dos momentos horários é igual a zero. É a mesma coisa de eu somar tudo e dar igual a zero. Só uma outra forma de mostrar essa somatória para vocês. Ok? Então nós vamos, a partir de agora, conversar um pouco sobre os exemplos que nós temos aí no nosso livro. Bastante cuidado, eu vou explicar passo a passo para vocês. Então eu peço para vocês, por favor, bastante cuidado na hora de ler e interpretar as questões, ok? Então vamos lá. Eu vou ler o exemplo 2 para vocês e explicar como ele foi montado. Vamos analisar o caso da imagem da balança, que é essa balança que nós temos aqui, ó, lá no comecinho do tema equilíbrio de corpo extenso. Considere que a esfera vermelha tenha massa de 24 quilos. Então, a massa dessa esfera vermelha aqui é de 24 quilos. E do outro lado da balança estejam empilhadas 12 esferas pratas. Então, aqui nós temos 12 esferas pratas e apenas uma esfera de 24 quilos aqui. Qual é a massa de cada esfera prata, sabendo que a distância dos pratos e da balança ao polo, que é esse ponto central aqui, são iguais. Então, a distância desse prato da balança até o polo, que é o ponto central, é a mesma da distância do polo até a bandeja da esfera vermelha. E aqui a gente pode perceber que eles estão em equilíbrio, eles estão no mesmo plano. Então vamos conversar sobre como chegar a essa solução. A primeira condição de equilíbrio está satisfeita, pois não há força resultante que provoque a sua translação, então eles não rodam. Dito isso, nós podemos garantir que a segunda condição ela também esteja satisfeita. Então, o momento da esfera, dessa primeira esfera, mais o momento da outra esfera, ou seja, o momento horário,
mais o momento anti-horário tem que ser igual a zero. Agora nós vamos somar e vamos modificar essa equação para uma equação que a gente já conhece, que é força vezes a distância. A força que está sendo exercida aqui, gente, é a força peso. Por isso que a gente vai colocar aqui a força peso com pezinho. E aí nós vamos começar a pensar o seguinte, olha só. Uma delas está no referencial, ou seja, ela é positiva, e a outra é negativa, porque está do outro lado da referência. A minha referência pode ser o ponto central aqui, o polo. Quem está do lado de cá está a favor da referência. Quem está do lado de cá está contra. Então, o que foi que eles fizeram? Colocaram a esfera vermelha como contra-referência e as esferas pratas a favor. Mas se você quiser, você pode fazer isso ao contrário. Não tem problema e não vai atrapalhar o nosso cálculo. Mas como foi que eles fizeram aqui? Quem resolveu a questão fez da seguinte forma. A força peso aqui, já que ela está contra a referência, é negativa. Então, menos a força peso da esfera vermelha vezes a distância. Lembrando, qual é o cálculo do momento? Momento é igual a mais ou menos a força vezes a distância. E é isso que eu estou tratando aqui. Lembrando que eu troquei a palavra força, que é o F, por peso, que é um tipo de força também. Não está errado, beleza? Então, menos o ponto P, ou seja, a força P das esferas vermelhas, da esfera vermelha, que só tem uma, vezes a distância, mais a esfera, a força peso das esferas pratas vezes a distância. E notem que aqui está positivo, porque eu estou a favor do meu referencial. Isso tudo tem que ser igual a zero, que é a segunda condição. Todos os momentos tem que ser zero. A soma deles tem que ser zero. Como é que a gente calcula a força-peso? Massa vezes a gravidade. Ok? Isso a gente já viu antes. Força-peso é a massa vezes a gravidade. Então nós temos a massa da esfera vermelha vezes a gravidade vezes a distância. Ela vai ser igual a massa das esferas pratas vezes a gravidade vezes a distância. A distância entre os dois é igual, então a gente corta a distância. A gravidade entre eles também é igual, então a gente corta a gravidade. Não tem diferença de gravidade nos dois pontos, não tem diferença de distância. A distância, inclusive, já foi dita que é a mesma. Corta tudo e vai ficar o seguinte. Vamos fazer uma relação, gente. 24 quilos é a massa da esfera vermelha. Só que nesse prato tem 12 esferas pratas. Então eu tenho que colocar 12 vezes a massa da esfera prata, porque massa de esfera prata é só uma. Esse N que apareceu aqui antes é o número de esferas que existe, que no caso são 12. Então ela foi transformada em 12. Quando você divide isso, notem que o 12 está multiplicando esfera prata, certo? Ele vai passar para cá, para o 24, dividindo. Então vai ficar a massa da esfera prata igual a 24 dividido para 12, que dá 2 quilos. Esse é o processo mais formal para se fazer esse cálculo, mas existem outras formas também de você fazer esse cálculo de balança. Lembre que essa balança está equilibrada, então a massa que existe em um, ela tem que ser igual à massa que existe no outro. Dito isso, eu vou fazer um cálculo agora informal de física para vocês perceberem como pode resolver essa questão de uma forma muito mais rápida. Já volto. Olha só, gente, eu já trouxe aqui minha caixa de diálogo para a gente falar o seguinte. Se aqui tem equilíbrio e são duas massas diferentes, a massa que tem em um tem que ser igual à massa que está no outro. Então, a gente já sabe que aqui tem 24. E aqui eu sei que tem 24 quilos, porque está dizendo aqui, ó. A esfera vermelha tem massa de 24 quilos. Mas aqui eu só sei que tem 12 esferas pratas no caso, né? Aqui tá branca, mas é prata. Então eu tenho
12 esferas pratas e ela tem que dar igual a uma esfera vermelha, correto? Que é o que a minha imagem está mostrando aí. Vamos lá. Então eu tenho que ver a massa dessas 12 esferas, e ele está me perguntando a esfera de uma só, a massa de 12 esferas, então tem que ser igual, então eu vou colocar o quê? 12 vezes a massa de uma esfera, vou colocar aqui o nome esfera prata, tem que ser igual a 24 quilos, que é, gente, o peso da esfera vermelha, correto? Então, beleza. Esse 12 aqui está multiplicando o massa da esfera prata. Quando ele passar para o outro lado, opa, não tem esse S. Quando ele passa para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, a massa da esfera prata, ela tem que ser igual a 24 dividido por 12. A massa da esfera prata é igual a 2 quilos. Se o peso tem que ser igual e a gente já sabe o peso de um, é só calcular o peso das outras. Ok? Esse é um cálculo mais informal para essa questão. Temos o cálculo do momento e temos o cálculo da massa. Qual dos dois está certo, professor? Os dois. Qual dos dois você vai querer na prova, professor? Os dois. Não, mentira, gente. É um dos dois. Tá bom? Qualquer dúvida, a gente vai tirando essas dúvidas lá na nossa aula Zoom também, tá? Vamos para o exemplo 3. Vamos analisar o caso da gangorra. Observe na imagem um jovem brincando com uma menina. Então, nós temos um jovem aqui com uma menina menorzinha do que ele. Então, a massa deles é diferente, né? Mas vamos lá. Podemos observar que a gangorra está desequilibrada, pois a massa do jovem é maior do que a massa da menina. Uma coisa que a gente já tinha visto até mesmo na imagem. Provocando rotação no sentido anti-horário. Ou seja, a menina ela acaba rotando, ou seja, virando, no sentido anti-horário. Para que a gangorra fique em equilíbrio, o jovem ele deve se aproximar do centro de rotação, do polo, que é esse meio aqui da gangorra. Admitindo que a massa do jovem seja de 45 quilos e que a menina está posicionada a 1,5 m do polo e também tem uma massa de 15 quilos, qual será a distância do jovem ao polo para que haja equilíbrio? Desconsidere a massa da gangorra. Então, o peso da gangorra tanto faz. A gente vai colocar em equilíbrio esses indivíduos que estão aqui. Esse cálculo agora ele é novo, é diferente do outro. Olha só como é que ele é feito. Normalmente, a primeira condição do equilíbrio está satisfeita, pois não tem força resultante que provoque a translação da mesma. Então, não temos movimento de translação, temos apenas o de rotação, que é dentro da gangorra, ok? Então, vamos lá. Logo, devemos garantir que a segunda condição da gangorra ela seja satisfeita. Que condição é essa? É a condição da somatória dos momentos. Então, o momento horário mais o momento anti-horário tem que ser zero. Vamos calcular novamente com a força sendo a força peso, porque é uma gangorra, você está utilizando o peso das pessoas. Então, como ficaria o cálculo? Eu vou olhar aqui para o meu polo e vou falar o seguinte: daqui para cá pode ser positivo, mas o outro lado é negativo. Ou o contrário. O que foi que a nossa questão fez? Colocou com que o menino que está do lado de cá, o jovem, ele seja positivo e tudo que tem a ver da menina seja negativo. Então, como ficou isso? Como ela está rotando no meio horário, então ela é a negativa e começa a nossa questão. Fica menos peso da menina vezes a distância dela até o polo, mais o peso do menino vezes a distância dele até o polo tem que ser zero, para eles poderem ficar em equilíbrio. O que é a força-peso? A força-peso é massa vezes a gravidade. Então, nós temos a massa do jovem vezes a gravidade, vezes a distância do jovem até o polo, é igual à massa da menina vezes a gravidade, vezes a distância da menina até o polo, que é esse centrão aqui da gangorra. A massa do jovem é 45, então a gente
virou as coisas. A massa do polo é 45. Ou, desculpa, a massa do jovem é 45. Gravidade e gravidade se anulam, porque têm o mesmo valor dos dois lados da igualdade, então a gente corta. E a distância é diferente, então não corta não. A distância a gente está procurando. A massa dele é 45 vezes a distância, que é o que a gente está procurando. Isso tudo tem que ser igual à massa dela, que é 15, vezes 1,5, que é a distância dela do polo, 1,5 m. Multiplicando 15 vezes 1,5 dá 22,5. Notem que esse 45 ele está multiplicando a distância do jovem. Então, quando ele passa da igualdade, ele passa isso, dividindo. Então, a gente vai dividir 22,5 dividido por 45, que dá meio metro. Então, a distância do jovem tem que ser igual a meio metro, que é 50 centímetros. Esses são os exemplos que tem no livro de vocês. Agora nós vamos para os exercícios de aplicação da página 141, questão 2 e 3. Eu vou fazer a questão 2 com vocês agora. Então, eu vou aumentar a minha tela. Eu vou ler agora com vocês a questão, eu vou aumentar a tela e a gente vai fazer aqui no meu quadro, beleza? Então vamos lá. Observe a figura da gangorra, na qual as crianças podem sentar mais próximas ou mais distantes do ponto de rotação. Então, eles podem sentar ou mais longe aqui ou mais perto do centro, que é o polo. Toda vez que eu falo de polo, é o centro da gangorra. Considere que a posição mais afastada esteja a 1,5 m do ponto de rotação. Então, esse ponto aqui mais afastado é 1,5 m. E a mais próxima, 1 metro. Então, aqui estamos a 1 metro e aqui 1,5 m. Explique em quais condições deve se sentar uma criança de 20 quilos e outra de 30 quilos para que haja equilíbrio. Desconsidere a massa da gangorra. Agora eu vou aumentar a minha tela, vocês vão olhar aqui o meu quadro e a gente vai ver isso melhor. Tá bom? Pronto, já aumentei aqui. Vamos fazer o desenho da gangorra. Nós temos uma gangorra, onde o centro dela aqui a gente vai chamar de polo. E ela pode ser sentada de dois cantos. Uma a 1 metro e a outra a 1,5 m. E aqui também 1 metro e 1,5 m. E aí eu tenho duas crianças. A criança número 1, e eu vou colocar aqui, menino 1, com 20 quilos. E o menino 2, com 30 quilos. Como é que eu tenho que fazer com que eles se sentem para que a distância... Em qual distância eu tenho que colocar cada um deles para que haja o equilíbrio nessa gangorra, para que nenhum deles fique desequilibrado. Vamos calcular agora. Primeira coisa que eu quero pedir para vocês é que vocês lembrem da atividade exemplo que a gente fez durante a aula. Nela, uma criança que é mais pesada, ela quase sempre tem que se sentar próxima do ponto de apoio para que a torque que é feita por ela, no momento, ele seja igual à da outra criança, para manter o equilíbrio. Com isso, o que eu posso falar com vocês? Como a gente não tem nenhuma força resultante fora, elas sempre são nulas, a gente vai garantir agora que o momento seja nulo. Como é que é feito isso? O momento horário mais o momento anti-horário, ele tem que ser zero. E beleza. O momento horário eu vou colocar com a criança mais pesada, porque ela vai ficar mais próxima do polo. Sem contar que não é ela que está causando o movimento de rotação, é a criança de menor peso. Então, como a gente está falando de gangorra, o cálculo do momento é qual? Mais ou menos a força vezes a distância. Sendo que no meu momento, que é o que a gente está estudando agora, de equilíbrio, a força que a gente está usando agora na gangorra é a força-peso, que eu posso exemplificar por FP, força-peso, ou pelo P maiúsculo. Vamos relembrar uma outra coisa. Qual é o cálculo da força-peso? É massa vezes a gravidade. Então, vamos
transformar as nossas questões do momento. Momento horário da criança de 30 quilos, então nós vamos... Como ela está a favor do meu referencial, ela vai estar positiva. Então, a força peso da minha pessoa lá de 30 quilos vezes a distância mais a força peso da criança de 20 quilos vezes a distância é igual a zero. Lembrando que por essa criança de 20 quilos estar contra o meu referencial, não posso colocar mais positivo, é negativo. Vamos lá. Próximo ponto que a gente tem que fazer. Manter a força peso aqui, vezes a distância. Então, peso da criança de 30 vezes D. E passar esse elemento aqui todo para o outro lado da igualdade. Se ele está tudo negativo, eu vou passar para cá positivo. Então, ele é igual a P da criança 20, a força peso da criança de 20 quilos, vezes a distância. Esse é o momento agora que a gente vai transformar e substituir as nossas equações. O que é força peso? Massa vezes a gravidade. Então, eu vou substituir isso daqui pelo quê? 30 vezes a gravidade. E por que você fez isso, tio? Estou colocando a massa. Qual é a massa dessa criança? 30. Então, 30 vezes a gravidade vezes a distância é igual a 20 vezes a gravidade vezes a distância. Distância 1, distância 2. Com isso, o que a gente pode perceber? A gravidade é igual. Como ela é igual, a gente vai eliminar. Não faz parte do nosso cálculo. E como eu falei para vocês, a criança mais pesada ela deve sentar mais próxima do polo. Então eu vou colocar com 1 metro. Vamos ver se ela vai ficar em equilíbrio com a outra criança. Então essa distância 1 vai se transformar em 1 metro. Parece dividido, né? Eu sei. Vou transformar então. 30 vezes 1 é igual a 20 vezes a distância 2, que eu não sei se vai ser 1,5. A gente está tentando provar. 30 vezes 1, 30. 30 é igual a 20 vezes D2. Uma das coisas que eu gostaria muito de apresentar para vocês, que eu acho que eu nunca mostrei antes, é que eu posso representar a igualdade dessa forma, ou eu posso apresentar ela dessa forma. 20 vezes D2 igual a 30. Por quê? Porque é a mesma coisa, você está só trocando de lugar, tranquilamente. Como esse 20 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então fica assim, D2 é igual a 30 dividido por 20. Qual é a distância 2? Se você pegar a sua calculadora aí agora e fazer essa divisão, fica 1,5. Então, com isso, a gente consegue provar que se eu colocar a criança 1 em 1 metro, a 2 ela vai ficar no 1,5 metro e vai garantir o equilíbrio. Belezinha, gente? Espero que vocês tenham entendido. Agora eu vou dar uma pausada aqui rapidinho para a gente continuar. Fica então a terceira questão para casa e além disso também fica os nossos exercícios propostos da página 148. Todos eles a gente vai corrigir lá na nossa aula Zoom, beleza, gente? Beijo grande para vocês, espero que vocês tenham entendido. Fica com Deus e até a próxima, gente. Tchau, tchau.